Senhor Deus, Pai Celestial, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é a única fonte, Pai, de esperança que nós temos. Se não fora, Pai, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, nós não teríamos tido a oportunidade de voltarmos a estar aqui na Tua casa. Nós queremos rogar, ó Deus, que o Senhor nos mantenha debaixo do sangue e que nós possamos nesta noite ter algo que nos reforce, que nos fortaleça, que nos encoraje, que a mensagem que estamos estudando, Pai, a era de Éfeso, que nós possamos ter nela algo que possa nos estimular a prosseguir na jornada. Oramos a Ti rogando também por aqueles que se acham necessitados do Teu socorro, da Tua visita, da Tua força. Deus bendito, que a mão de graça do Senhor possa ser estendida e que nós possamos contar com a Tua ajuda mais uma vez. Que a cura de cada um, a libertação, a solução dos problemas ocorram, aconteçam para a glória do Teu santo e bendito nome. No nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2. Vamos ler do 1 ao 7. Vai, hoje cadê a irmã Isabelle? Hoje não tem irmã Isabelle, não tem irmã Idená, não tem, meu Deus, não tem Carla, não tem ninguém, viu? Mas a irmã Idená está lá. Hoje eu não tenho companhia para voltar. Nem ela, nem a irmã Carmen me abandonaram. Vamos à leitura. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não os são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto. Tinha algo contra eles, mas tinha algo a favor deles. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Apocalipse 2, de 1 a 7. Mensagem à era da igreja de Éfeso, 5 de dezembro de 1960. Mensagem à era da igreja de Éfeso agora. O mensageiro. Eu quero que você saiba que aí nós vamos saltar na leitura da mensagem aí, a leitura que nós já fizemos. Ok? Porque na sequência vem a leitura outra vez. Nós vamos saltá-la, porque nós já a fizemos. Ok? Nós estamos parados no parágrafo 23, onde o profeta irmão Branham diz. Agora, irmãos, eu quero retornar aqui um pouquinho, antes de nós prosseguirmos. Eu quero dar um pequeno toque naquele parágrafo que nós tivemos, aquela pequena detalhação, sobre o termo, o substantivo, né? Iminente e eminente. No parágrafo 14 da mensagem em apreço, nós estamos estudando, o profeta diz: agora, desta primeira chave que temos recebido do Senhor, vem outra verdade não menos maravilhosa. Eu disse que a igreja verdadeira sempre procurará ser como foi no livro de Atos. Isso é exatamente a verdade. Porém, temos descoberto que a palavra também ensina que preste atenção, eu vou abrir um parêntese e vou fazer uma colocação. Ou haverá, porque está no indicativo presente, foi naquele dia, dito, há mais de 2.400 anos atrás, foi dito que, né? Aliás, muito antes, que nós teríamos, no decorrer dos anos, uma depreciação. Joel falou sobre isso, mais de quase 1.000 anos, 800 anos antes de Cristo. Joel falou sobre isso, né? Sobre os grandes insetos que viriam, os espíritos chamados gafanhoto, locusta, arruga, pulgão. Esses insetos viriam, certo? Falando da depreciação que a palavra de Deus sofreria. Em que tempo? No transcorrer das eras. Ok? Então, aqui porém temos descoberto que a palavra também ensina que, foi quando? 2.600 anos atrás, 600 anos antes de Cristo, a palavra já falava nessa depreciação que haveria, certo? Porém, temos descoberto que a palavra também ensina que haveria uma invasão de erros que dão, parêntese também, ou dariam como resultado um escurecimento completo da verdade no último dia. Período este quando a vinda do Senhor é iminente. E eu comentei que eu tiraria o i e colocaria o é. Só que são duas palavras idênticas, mas cada uma com um significado. Iminente significa que algo está prestes a acontecer
ou próximo a ocorrer. Isso está falando de quê? Do iminente aparecimento do Messias. É iminente. Iminente, então, quer dizer isso. Entendeu? Iminente significa que algo está prestes a acontecer, ou próximo, está próximo de ocorrer. Então, esse acontecimento está próximo. Nós não podemos determinar dia. E eminente significa que algo ou alguém é alto, elevado, proeminente ou destacado, grande, poderoso. Isso que significa eminente. Por isso você vê o tratamento. Há poucos dias, um advogado foi falar lá naquela reunião lá do STF, e ele não chamou eles de eminência. E ele foi punido por causa daquilo. Porque eles têm que ser tratados de grandes. Certo? É o grande do homem. São pessoas eminentes. Eles por isso são chamados de eminência. Estão entendendo? Então, essa é a diferença. O iminente é que algo que está predito e anunciado e tal, está prestes a ocorrer, acontecer. E eminente é algo que é grande, alguém que é grande, alto, né? Eminente, poderoso e etc. Isso é que eu queria para vocês, para não ficar aquela história, né? Agora, a pergunta em nossa mente é: Deus se esqueceu dos seus e os deixou cair em um estado de completo engano? Por causa destes erros que viriam, aí eu estou abrindo um parêntese, certo? Eu abri um parêntese, por causa destes erros que viriam, fecha o parêntese, o profeta segue dizendo: de maneira alguma, porque a Escritura diz claramente em Mateus 24, 24, que os escolhidos não podem ser enganados, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. Eu abro outro parêntese e coloco: falariam coisas bonitas, fecho o parêntese, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas isso não é possível. Um eleito nunca vai ser enganado. Ele pode ser judiado, ele pode sofrer embates, né? Sofrer machucaduras e etc., mas ele nunca será enganado. Ele continuará de pé, seguirá em frente e chegará, atingirá o objetivo. Então é isso. Nós agora vamos ao 23, onde nós paramos. Estas 7 igrejas situadas na Ásia Menor tinham certas características nelas naquele tempo, abro um parêntese, pelas quais a igreja do Senhor Jesus iria estar vivendo nas eras subsequentes, né? Chegaram a ser o fruto maduro. Espera aí, eu vou voltar no parêntese, porque essas igrejas, elas possuíam, então, que quer dizer, no seu dia, características. O que são características?
São fatos. Ok? São fatos que estavam acontecendo em cada uma delas, que tinham um relacionamento com o que estaria acontecendo durante o transcorrer de cada era. A igreja de Éfeso, lá, vivia um evangelho tal qual aquele que Paulo estaria pregando durante 120 anos. Por aí. Ok? Que foi a duração da mensagem de Éfeso. Foi de 53 a 170. Então, dá 117 anos. E assim seguiu. A era de Esmirna, a igreja que estava em Esmirna naquele dia, estava vivendo algo que se assemelhava, algo que parecia com aquilo que a igreja de Esmirna estaria vivendo no seu dia. E a igreja de Laodiceia, vamos saltar as demais, que eram todas do mesmo jeito. E a era de Laodiceia, o que a igreja de Laodiceia naquele dia estava vivendo, nós estamos vivendo semelhante a eles hoje. Isso quer dizer características, certo? Então, pelas quais a igreja do Senhor Jesus iria estar vivendo nas eras subsequentes. Fecha o parênteses. Chegaram a ser o fruto maduro nas eras subsequentes. Os que apenas foram plantinhas, ou melhor, os que apenas foram plantinhas ali, segue numa colheita madura. Como disse Jesus, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Lucas 23, 31. Parágrafo 24. O mensageiro, parêntese, anjo da igreja de Éfeso foi o apóstolo Paulo. Como é que o irmão Branham escolheu esses mensageiros? Foi trabalhando, buscando, junto à história, os homens que foram mais eminentes, aí venho o termo, certo? Naqueles ciclos ali. E junto ao conhecimento histórico, a inspiração divina, certo? Amém. As eras, Deus fez com que ele fosse atrás da história, e depois então Deus confirmou a sua escolha. Quando ele fez esse quadro aí, ele colocou Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e lá na frente ele colocou Elias. Quando ele estava pregando isso aqui no tabernáculo, Branham, aleluia, uma mão veio e apagou Elias e escreveu Branham. Estão entendendo? Por quê? Porque o irmão Branham não queria que o nome dele fosse lá. Ele era Elias, mas o Espírito veio e tirou Elias e colocou Branham. Agora, Branham não é o Elias? É, mas ele tinha que ter o seu nome ali. Por quê? Porque não teve o de Paulo? O Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, tinha que ter Branham também. Amém. Estão entendendo? Agora, isso é para nós, não é para o mundo ali. O mundo religioso acredita nisso? Ora,
o mundo religioso ali fora tem ele como um falso profeta, eles o chamam assim, certo? E falam os maiores absurdos do mundo. Mas a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A eles não. Quem recebeu Elias? João. Ninguém recebeu Elias, João também. Muito embora muitos crescem, mas não publicavam. Por quê? Porque temia a casta eminente. Outra vez. Estão entendendo? Alta, grande, destacada. Entendeu? Não puderam. Foi o que disse Jesus. São Mateus 17:11. Perguntaram para ele: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? O que Jesus respondeu? Em verdade vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Estava falando ele daquele João lá? Não, estava falando de Malaquias 4:5. Amém. Depois ele desceu, chegou lá. Agora ele veio para o presente. Ele falou para o futuro, no futuro, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Porém, voltando para ele, diz: porém eu vos digo que Elias já veio e vocês não o conheceram. E fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também vocês farão com o Filho do Homem. Naquele dia era desse jeito. Agora, hoje seria diferente? Não. Por quê? Porque só mudaram os cavalos. Estão entendendo? Só mudaram os cavalos, mas os peões são os mesmos. Morre só o templo, o corpo, os espíritos continuam. Estão entendendo? Amém. Não param, eles vão em frente. Aí você diz: ó, então nós temos que crer na reencarnação? Não. Não temos que crer em reencarnação. Qual é a doutrina específica da reencarnação? O que eles ensinam lá com reencarnação? O homem tem que reencarnar 1, 2, 3, 10 ou 100 vezes para poder aperfeiçoar, pagar seus pecados, sofrer bastante para poder pagar seus pecados. Sofrer paga pecado? Irmão, sofrer não paga pecado. Não, Jesus não pagou o pecado por sofrimento. Ele pagou porque ele pagou, o preço requerido era sangue, e ele deu. Agora, para poder dar o sangue, tinha que haver o que houve. Ora, ele não se prendeu à razão, muito embora ele, como homem, desejasse isso. Ou não? Vá lá no Getsêmani. O que Jesus desejou lá no Getsêmani? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas quando ele viu lá para trás, voltou lá no Éden, e veio durante 2000 anos de Velho Testamento, e chegou aonde ele estava, ele viu todos aqueles que haviam crido nele. Todos eles que haviam até dado as suas vidas. Amém. Olhando para o que viria. Quando eles ofereciam uma pomba, quando eles ofereciam um cordeiro, quando eles ofereciam um cabrito, quando eles ofereciam uma novilha vermelha, eles estavam dizendo: eu creio que um dia o Cordeiro de Deus vai vir. E o dia que ele vier, nós seremos levantados. Era o que eles criam. Quando ele chegou ali, ele olhou para a frente.
Aí ele passou por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e viu todos aqueles que, como você, haveriam de crer, amém, de aceitar, de se mover, amém. E é isso que ele fez. Quando ele viu isso, ele disse: todavia não se faça a mim, mas sim a tua vontade. Amém. E dali na mesma hora ele saiu para poder encarar o que ele já tinha visto. Entendeu? O que ele já tinha visto. Ele tinha visto cada ouvido, cada martelada dos pregos pregando na sua mão. Cada cusparada que ele iria receber no rosto. Cada vergonha que ele ia ter pela sua nudez, porque ele se desnudou por minha causa, por sua causa. Amém. A Igreja Católica Romana criou um crucifixo dele com uma tanguinha tampando as suas intimidades. Ele não tinha um trapinho sequer. Foi crucificado nu. Foi vitupério completo. Quando ele viu isso lá no Getsemane, ele fraquejou. Por quê? Porque ele estava num corpo como o meu, como o seu. Pai, se possível, tire isso de mim. Isso é terrível. Mas quando ele viu todos nós, ele assumiu a conta. Amém? Não tinha ninguém que pudesse fazer senão ele. E ele então disse: não, todavia não se faça a minha, mas sim a tua. E ali ele assumiu, pagou o preço. Aleluia. E nós estamos aqui porque ele fez isso. O mensageiro, anjo da igreja de Éfeso, foi o apóstolo Paulo. Não pode ser negado que ele foi o mensageiro da primeira era da dispensação gentílica. Embora a Pedro tinha sido confiada a autoridade de abrir as portas aos gentios, foi dado a Paulo ser seu apóstolo e profeta. Ele foi o profeta mensageiro aos gentios. Seu ofício profético, por meio do qual recebeu a revelação completa da palavra aos gentios, lhe vindicou como seu mensageiro apostólico. Em Jerusalém, os demais apóstolos estavam de acordo com isso. Porque não o recebi, aqui o profeta irmão Branham está citando Gálatas 1, versículo 10, 11, ou é 11 e 12, vamos fazer o certo? Gálatas 1, 11 e 12, né? Hã? É 11 e 12. Muito embora o irmão Branham parece-me que só cita o versículo 11. Porque não o recebi, ou é o 12? Hein? É o 12. Porque não o recebi, mas veja no versículo anterior, o 11 aí, lê o 11. Vamos ler juntos? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Por quê? Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação
de Jesus Cristo. O profeta segue dizendo: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ora, você pensa que Deus não estava com Paulo ali naquele ato de Estevão? Estava. Paulo não estava fazendo aquilo ali no espírito que Anás e Caifás fizeram com Jesus. Ele estava defendendo uma coisa que ele cria piamente, que era a verdade. Ok? Cria que era a verdade. Por que não era a palavra de Deus para aquele dia lá, para eles? Era. Certo? Mas quando ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco, o quadro mudou. Aleluia. O que nós precisamos é só isso. Amém. É ter um encontro com Ele. É o que nós precisamos. Toda dúvida se dissipa. Vai embora. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim. Ora, preste atenção, Jesus nunca casou. Casou? Não, nunca casou. Muito embora ele desejasse. Ou você acha que não? Hã? Vocês pensam que aquele filme, A Última Tentação de Cristo, não tem respaldo de fatos? Tem. Naquele filme, Jesus casa. Certo? Naquele filme, Jesus se apaixona por uma mulher, ou não? Aquilo era só o que estava nele, era o seu desejo. Mas ele fez? Não fez. Mas ele, como eu, como você, ele era homem, ou não? Era homem. Então, qual é o homem que é homem que não deseja ter? Hein? Não precisa ter nada. Tendo aquele pedacinho que falta, tem tudo. Um pedacinho bom, né? Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Irmão não no. Porque a igreja romana diz que Jesus não teve nenhum irmão. Só que a Bíblia está dizendo que sim. Ok? A Bíblia, quando você vai lá no nascimento, depois que José foi avisado por aquele anjo, que ele despertou do seu sono,
O anjo no sonho dizia para ele: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E despertando José do sono, recebeu a Maria, sua mulher, contudo não a conheceu, ou seja, não teve um ato com ela, até que deu à luz seu filho primogênito, a quem pôs por nome Jesus. Jesus era o primogênito de Maria. O que quer dizer primogênito? Hein? Primeiro. Não tem primogênito sem ter segundo, terceiro. Não tem. Aí seria unigênito, único. De Maria era primogênito, de Deus era unigênito. São João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, de Deus, ele era o primogênito, mas de Maria, ou melhor, de Deus ele era o unigênito, de Maria era o primogênito. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém. Cadê o garotão? Está lá atrás, né? Bom demais. Deus abençoe, né? Gálatas 1, de 12 a 19, nós acabamos de ler. E subi por uma revelação, e ele lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Gálatas 2:2. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais não tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram, antes pelo contrário. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Irmãos, circuncisão e incircuncisão. Todo judeu, como Jesus passou por isso, todo judeu, no 8º dia de nascido, era levado ao sacerdote, e o sacerdote o circuncidava. O que era circuncidar? Cortar o prepúcio. Era todo macho dentre os homens tinha que ser circuncidado, que significa cortar o que excede da carne, que era um tipo, uma sombra do batismo com o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz?
corta o que excede da carne. Todo excesso que a carne venha a querer fazer, produzir, o que o Espírito Santo faz? Te segura. Não faz. Amém, Senhor. Não faz. Aleluia. É a única forma de você chegar lá, é por esse método, Graças. esse canal, o Espírito Santo. Por isso, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos, embriagai-vos do Espírito Santo. Esse é o vinho de Deus, é o que te estimula a, se necessário for, até morrer por esse nome. Amém. É gostoso demais, irmão. Te leva a renunciar, te leva a pedir perdão quando você feriu, quando você ofendeu, quando você infamou, difamou a alguém. Se você não sentir impelido por esse Espírito a pedir perdão, a acertar aquilo, é porque você não o tem. Porque se você o tem, ele vai te levar a fazer isso. Perdoar. Perdoar. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Porque Pedro, apesar de ter ele recebido a chave, quando o evangelho foi aberto, Pedro pregava para os gentios. Quando convertia alguém dentre os gentios, o que ele queria fazer eles fazer? Circuncidar. Aí Paulo, encontrando com Pedro, o repreendeu na presença de todos e disse: você que é judeu, não consegue viver o que é preciso? Vai querer obrigar os gentios? Aí onde ele está falando aqui, o mesmo que operou em Pedro para o evangelho da circuncisão aos judeus. Então Pedro foi pregar só para judeus. Por quê? Porque ele queria que todos os judeus, não precisava de obrigar eles a se circuncidar, porque todos já eram circuncidados. Ele tinha só que pregar o evangelho e levá-los e batizá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E pronto. Mas quando um gentio vinha, ele queria que eles fossem lá para poder circuncidar. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Romanos 11, versículo 13. Paulo fundou a igreja em Éfeso como que em meados do primeiro século. Isso nos permite fixar a data do começo da era da igreja de Éfeso, cerca de 53 AD, ou seja, DC, depois de Cristo. AD é Anno Domini, que você não sabe nem o que é. O ano onde foi criado o calendário gregoriano,
romano. Os meses hebraicos todos são de 30 dias. O ano tem 3 vezes 10, 30, 3 vezes 2, 6. Né? Tem 360 dias. Não, tem 360 dias. O ano hebraico. Roma mudou o nosso. Ela é aquela que haveria de vir para mudar até os tempos e as estações. Então, ela criou meses de 28, 29, 30 e 31. Fazendo num total de 12 meses, 365 dias e 6 horas, trazendo um mês de 29 de 4 em 4 anos. Você já pensou quem nasce no dia 29 de fevereiro? Não fica velho nunca. Quando ele estiver com 40, ainda está só com 10. Hã? Misericórdia. Oh, meu Deus. Eu pensei que agora que eram umas 7 e pouquinho. Então nós vamos finalizar aqui, ó. Sua maneira de ministrar estabeleceu o exemplo que todo futuro mensageiro deveria aspirar. E, em verdade, estabeleceu o exemplo para todo verdadeiro ministro de Deus, embora ele não chegue a alcançar uma tal altura no domínio da profecia como Paulo alcançou. O ministério de Paulo tinha uma qualidade tríplice e foi como segue. Parágrafo 26. Só lemos 3 parágrafos. Mas valeu a pena? Amém. Você está feliz? Amém. Nós vamos agora nos colocar de pé e vamos finalizar hoje, quarta-feira, sexta-feira. Nós daremos sequência, né? Hoje é 20. É na semana que vem que eu estou viajando, né? Dia 24, lá em Nazária. Ou não, dia 30 em Nazária. É na semana que vem. Então nós vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, nós estamos agradecidos, Pai, por cada um daqueles que estiveram conosco, Pai, através da internet. Agora, Senhor, nós estamos concluindo esta reunião agradecidos, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem concedido graça e nós temos nos alimentado. Porque a Tua palavra é o pão que desceu, que desce cotidianamente do céu, para cada um de nós. Nós queremos, Pai, te rogar agora que o Senhor, sendo o nosso guiador, sendo o nosso condutor, que o Senhor seja conosco no nosso retorno. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre do mal. Nos ajude, que possamos chegar com segurança em nossos lares, em nossas casas, e que nós possamos, ó Deus, ser guardados pelo Senhor. Livra-nos do mal, preserva, Senhor, nossa vida. Não nos deixe ser envolvidos em nenhum acidente.
Oramos te rogando no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos